Boa noite a todos. Numa quinta-feira que eu estava aqui na roda de conversa, falando sobre o Evangelho, e me veio um insight, e eu tenho usado bastante nas casas onde eu vou. Eu falei aqui, a primeira vez foi quando eu falei aqui. O maior desafio nosso, qual é? Nós somos um espírito reencarnado no mundo material, com um objetivo: a nossa evolução espiritual. Mas como conciliar esses dois pratos? O espiritual e o material. Esse é o grande desafio da gente, nas reencarnações que nós vamos sucessivamente passando e ainda precisamos passar. Aí quando a gente vai falar da aliança da ciência e da religião, a gente também fica se perguntando, já evoluímos muito na ciência e na religião nós ainda estamos lá para trás. É essa a noção que nós temos. Mas os avanços da ciência são fáceis de ser notados. São fáceis de ser qualificados. Ao passo que a nossa evolução moral, nós não temos essa referência de imediato. Ela é um tijolinho em cima de um tijolinho em cima de um tijolinho, e a gente vai, sem perceber, amadurecendo. Mas Kardec, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz não vim destruir a lei, no seu item 8, Kardec começa dizendo: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, essa é uma frase para a gente começar a pensar sobre essa aliança entre ciência e religião. Continua Kardec dizendo: tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem contradizer-se. Aí vamos entender um pouco de ciência e de religião. A ciência trabalha com pesquisas, fatos, ela faz estudos, ela quer comprovar, ela quer criar leis. A ciência trabalha com coisas mensuráveis, que ela quer provar, muitas vezes, se essas coisas realmente fazem efeito. Uma pesquisa para melhorar uma doença, uma pesquisa para ajudar as pessoas a se locomoverem, como está agora aí o Brasil despontando nessa pesquisa da polimenina, é um nomezinho assim, E está aí todo mundo admirado com a pesquisa que uma brasileira fez. E aí a ciência vai juntando dados, vai fazendo experimentos, vai fazendo com que as coisas aconteçam ou provando que elas não acontecem. Então, a ciência se baseia sempre em evidências. Se não tiver evidências, a ciência perde a sua base. E aí a ciência vai procurando cada vez mais um método científico para poder provar o que ela deseja. Enquanto a religião, qual é a preocupação da religião? A religião é mais com o sentido moral, com o nosso comportamento, como nós devemos proceder para evoluir espiritualmente, como nós devemos nos tratar como irmãos, como nós estamos lidando enquanto sociedade, se estamos ajudando uns aos outros, porque vivemos numa sociedade coletiva. E se a gente não nos ajudarmos, as coisas complicam. Agora mesmo, se os 8 bilhões de habitantes do planeta parassem e rezassem um Pai Nosso,
a vibração da Terra seria outra, totalmente diferente. E aí esses irmãos que ainda não entendem, né, ainda não estão, como diz Chico Xavier, né, os cristãos ainda não cristianizados são quem mais nos ensinam, quem mais nos provocam, quem mais nos levam a meditar. Então a religião, o propósito dela é o sentido pela vida. É as normas morais que regem o comportamento humano. Mas a ciência também se preocupa, porque ela busca perguntas sobre a natureza, a vida, o universo, né, as relações entre as pessoas. Então elas se complementam, elas vivem essa busca, mas uma sempre querendo, vou dizer assim, puxar o freio de mão da outra ou entrarem nesse conflito, que não é bom. E elas vão caminhando. Então, vamos analisar ao longo dos séculos. Lá na Idade Média, o que é que aconteceu? Muitos avanços científicos ocorreram aonde? Dentro de instituições religiosas, dos mosteiros, nas igrejas. Por quê? Quem era que detinha o conhecimento? Eram os padres, eram os monges. Eles que estudavam, eles detinham o conhecimento. Então, eles começaram a perceber que poderiam contribuir com esse conhecimento. E entravam em choque com o modo da igreja pensar. Então, esses monges, eles estudavam matemática, astronomia, medicina. Diversos cientistas da época eram o quê? Teólogos. Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino, Nicolau Copérnico. E eles contribuíram, né, para a ciência. Aí, em 1350 a 1600, a gente entra na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é no período do Renascimento. E o que é que acontece? A busca pelo conhecimento científico intensificou-se. Surgiram conflitos notáveis mesmo. Galileu Galilei, para ele provar a teoria dele, né? Para você fazer com que o mundo inteiro mude a chave, como a gente diz, né? Aí você olha para o Galileu Galilei, passou por isso. Kardec passou também. Né? Kardec teve que fazer o mundo inteiro se voltasse para os pensamentos que ele e a espiritualidade estavam naquele tempo trazendo à tona. E Kardec era um cientista, ele era um pesquisador, e olha, ciência e religião. Então Galileu Galilei, com suas descobertas, né, do heliocentrismo. Então esses exemplos mostram que a Igreja Católica, né, pensava diferente e começava a criar barreiras. Mas aí, esses dogmas, eles terminam com o tempo, né, o bom tempo que Deus nos dá, sendo, né, lapidado. Eu não vou dizer que eles são derrubados, eles são lapidados. E aí começa alguns diálogos já entre a igreja, entre os pesquisadores, será que é, será que não é, o que é que a gente pode... O que é que a gente pode divulgar, o que é que a gente não pode. E aí, em 1822, nasce um rapaz chamado Gregor Mendel. E ele desencarna em 1884 e ele é considerado o pai da genética. Isso foi em 1822 que ele nasceu. Trouxe esse conhecimento para a gente. Em 1884 ele partiu. E a gente hoje usa a genética com uma frequência muito maior, né? A gente já domina mais esse conhecimento e a ciência já navega de braçada dentro da genética. Imagine naquele tempo, para este homem mostrar o trabalho dele como seria. Então, ele é considerado o pai da genética e ele era o quê?
um monge. Quer dizer, ele saiu de lá, né? Estão entendendo como a espiritualidade trabalha, né? Ele saiu de lá para poder mostrar, para poder dizer que as coisas acontecem daquele jeito. Então, essas descobertas foram fruto de pesquisas, metódica, aliada à visão religiosa dele. E aí começou todo esse processo que hoje a gente já vê o quê? Pesquisadores buscam explorar temas em que ciência e religião se encontram, como a relação entre espiritualidade e saúde, neurociência da experiência religiosa, ou estudos sobre ética científica, baseado em princípios religiosos. Mas como é que eles estão se encontrando, né? Como é que esse diálogo está acontecendo no cenário atual? Quando você começa a estudar, abre o livro e vai falar sobre bioética. A bioética, ela debate sobre o início da vida, sobre uma morte digna, sobre a manipulação genética e inteligência artificial, envolvendo tantos princípios científicos quanto religiosos. Então, hoje, para os que trabalham aqui no hospital, né, hoje já tem uma equipe que chama de cuidados paliativos, que começa a preparar o ente querido que está para desencarnar e a família. E nós, enquanto espíritas, sabemos o quê? Que às vezes o ente querido demora a desencarnar porque a família não quer deixar. Não quer deixá-lo partir. E aí a bioética já começa a falar sobre isso. Saúde e espiritualidade. Pesquisas mostram que a fé, né, e a prática religiosa contribuem para o bem-estar emocional e físico, levando instituições de saúde a considerar dimensões espirituais em tratamentos. Já existem discussões aí de planos de saúde, né, sobre o que cobrir, o que não cobrir, se o número de psicólogos que tem aumentado, né, que tem entrado em plano de saúde, psiquiatra já andava, mas estão cuidando do emocional, estão cuidando do espírito, dentro da visão da ciência. Aí quando a gente vai falar na cosmologia e na filosofia, grandes questões sobre o universo, sua origem, seu destino, eles aproximam cientistas, aproximam filósofos religiosos na busca de respostas existenciais. A pergunta mais filosófica do ser humano é: de onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Tentando entender qual é o posicionamento dele dentro desse universo. Porque se nós tivermos a visão restrita só do nosso planeta Terra, é uma coisa. Se nós colocarmos o planeta Terra dentro do universo, é outra coisa. O planeta Terra passa a ser uma cabecinha de um alfinete, onde habitam 8 bilhões de pessoas. Essa cabecinha de alfinete, a gente não consegue conhecer todos os cantos dele antes de desencarnar. É? Então, quando nós estamos aqui, ele é imenso. Ele é imenso. E começa a se ter a ideia, cada vez mais, da existência de um ser superior, chamado Deus. Causa primeira de todas as coisas. É? Tem que ter esse ser para reger todos esses planetas, exoplanetas, estrelas, galáxias. E o mais interessante, essa lei, ela é imutável. É a lei que rege o universo. Os planetas não se chocam, as estrelas não brigam por espaço. Tudo vive em harmonia. E o que é que Deus quer? Que a gente viva em harmonia. Aí vem essa valorização do respeito, né? Da colaboração multidisciplinar.
Aí Kardec relata lá, no início lá do capítulo que eu falei, a busca pela verdade é um dos traços fundamentais que une ciência e religião. Ambas desejam compreender o universo, ainda que utilizem métodos diferentes. A ciência procura a verdade por meio da investigação. A investigação empírica, baseada em observação, experimentação e raciocínio lógico. Já a religião, o que é que ela faz? Ela busca o entendimento por meio da reflexão espiritual, tradição e experiência pessoais, né? Profundas sobre o sentido da vida e do cosmos. Aí eu faço uma pergunta, né? Com métodos diferentes, será que ciência e religião não estão, no fundo, buscando a mesma coisa? Porque quando você paga uma matéria chamada lógica, ele diz que de uma verdade você jamais chegará numa mentira. Jamais. Né? Então, essa busca pela verdade cada vez mais vai aprofundando, essa busca pela essência do que nós somos e do que representamos. E a ciência, no início, afastada da religião, e a religião meio receosa com a ciência. Aí encarnou um espírito aqui na Terra, trouxe um bocado de conhecimento, né, e disse: a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Né? Foi um tal de Albert Einstein, eu não conheço, eu acho que ele chegou a fazer só até o Mobral, foi o Mobral, eu acho que Projeto Minerva, alguma coisa assim, né? Então ele chegou a essa conclusão. E aí a gente fica pensando, né, esses espíritos de escola que vêm com essa missão de trazer para a Terra novos conhecimentos, abrir novos horizontes, fazer com que a gente possa alargar a nossa visão de mundo, de religião e de ciência. E teve um jornalista e humorista britânico chamado Miles Kington. Ele disse uma coisa bem interessante sobre conhecimento e sabedoria. Porque às vezes você pode ter conhecimento e não sabe usar a sabedoria. Né? E às vezes a gente vê um homem bem rude, mas com a sabedoria profunda. Ele disse, Miles disse, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Aí eu fui lá na internet para ver se o tomate era um fruto. E é um fruto. Né? Então ele disse, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Né? Então, quer dizer, aquele conhecimento que você vai adquirindo, você tem que saber como usá-lo. Saber como fazer para que você cada vez mais vá se melhorando. E melhorando as pessoas ao seu derredor. E nesse embate entre religião e ciência, tinha que estar lá também presente a ética. E aí, como é que ficaria a ética? Até que ponto a ciência pode ir? Até que ponto a ciência pode andar e até que ponto a religião pode se meter na ciência e dizer que ela não ande mais? Como é que fica isso? Mas aí também veio um rapaz que todo mundo conhece, chamado Dalai Lama, e disse, a ética, ela é indispensável à ciência, porque tem poder, mas precisa de direção. Então ele reconhece que a ciência tem poder, mas precisa de direção. Vamos ver outros avanços da ciência lá atrás, para a gente ver a direção que tomou. No início do século XX, surgiram os primeiros bancos de sêmen. No início do século XX, os primeiros bancos de sêmen. Em 1952, eu não era nem nascido,
nasce o primeiro bebê com sêmen congelado. Avanço da ciência. 1952. E a ciência já começa a mostrar do que ela é capaz nesse campo. Em 5/7/1996, aí vocês vão lembrar demais, nasce a ovelha Dolly, primeiro clone. Que trabalho magnífico da ciência, que Deus permitiu que esses cientistas chegassem ao ponto de fazer essa reprodução. Mas isso meteu um medo imenso na Igreja Católica. Né? Até que ponto a ciência pode ir? Os homens querem brincar de Deus, criar seres humanos, até que ponto? Então a Igreja já chegou e tentou trazer a ética para a ciência. E aí a gente começa, vou dar um exemplo de um caso menorzinho, não tão importante quanto, mas eu não lembro o ano, mas quando lançaram a pílula anticoncepcional, foi outra briga do tamanho do mundo, não foi? A igreja não querendo que as pessoas não tomassem, porque estavam interrompendo, né, um ato sagrado, que era a gestação humana. E fizeram até aquela música, Pare de Tomar a Pílula, né? Eu falei isso na palestra lá na casa de Chico, tem uma menina novinha na frente que fez, eu não acredito não, eu digo, verdade, tem essa música, pode procurar, né? Então, quer dizer, a igreja está sempre preocupada até que ponto a ciência pode andar. Outra que vocês conheceram a história, mas lógico, né, não vão lembrar do nome, mas no dia 25/7/1978, nasceu o primeiro bebê de proveta, que foi a Louise Brown. Eu perguntei lá na internet se hoje ela ainda era viva. Ela é viva, constituiu família, é advogada e de vez em quando defende a causa da reprodução assistida. Então, esses avanços das ciências que foram vistos com maus olhos, vamos dizer assim, né? Pelo lado da igreja, pelo lado espiritual, hoje trazem benefícios imensos. A medicina hoje caminha a passos largos. Vocês já pensaram se em 1888 a gente já tivesse a tecnologia de transportar um órgão, tirar o coração de um, botar no outro? Ia ser a maior confusão do mundo para se colocar. Ia morrer o que estava esperando e o que morreu e não conseguiu, né, doar o órgão. E hoje se faz com a maior simplicidade. E hoje uma cirurgia dessa, o pessoal tira de letra. Evolução da ciência, com a permissão também da ética, através da igreja, vendo os benefícios que trazia. Aí vamos lembrar de um detalhe, aí quando a gente trazendo aqui para o Espiritismo, vamos lembrar de um detalhe importante. O que é que Kardec nos diz lá na Gênese, no capítulo 1, quando ele fala do caráter da revelação espírita? Olha o que diz Kardec lá na Gênese. A verdade é revelada gradualmente, à medida que o homem se torna capaz de compreendê-la. Então, todo esse avanço científico foi gradualmente, e nós que estamos aqui, essa geração que está aqui agora, é capaz de compreendê-la e aceitá-la. Senão, ela teria se desperdiçado se ela fosse trazida naquele momento. E poderemos dizer assim, o conhecimento material e espiritual é revelado gradualmente à medida que o homem se torna capaz de compreendê-lo. Então, muitas vezes a gente vai falar com o irmão aqui sobre a evolução espiritual e ele não acompanha. Ele não acompanha. Dentro dele ele pode estar se perguntando, sim, mas eu vou mudar por quê? Por que eu vou deixar de fazer isso que eu tanto gosto? Porque quando a pessoa está tomando atitudes, né, não boas para eles, atitude nociva,
e a gente vai tentar ajudar, ele está entendendo que ele está fazendo coisas boas. Ele não está entendendo que está. Terça-feira eu estava lá no Kardec conversando, e Xaxá disse uma frase que eu achei belíssima. A gente falando sobre o suicida, Xaxá disse: o suicida, ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. E é verdade. Né? Então, a pessoa que está assim não consegue ver. Por mais que você fale com ele, ele não consegue ver. Então, essa verdade ela é revelada à medida que nós vamos evoluindo atrás da promoção do progresso humano, que é uma meta compartilhada. O progresso humano é uma meta compartilhada entre ciência e religião. Aí eu pergunto, outra pergunta. A nossa sociedade, ela progride apenas por inovação tecnológica ou também pelo cultivo de virtudes como solidariedade e respeito? Gente, quem aqui não se comoveu com a situação do cachorro orelha? Quem aqui não se comoveu? Em outros tempos, ninguém teria se comovido. Né? Quem aqui não se comove quando vê crianças sendo maltratadas? Em outros tempos. E eu não digo outros tempos muito longe, não. Certo? Porque quem era da minha geração sabe o peso da mão do pai e da mãe, né? Sabe bem demais. Né? E hoje a gente não aceita. Isso é uma característica evolutiva imensa do nosso lado espiritual. Então Kardec chega lá dizendo também assim para a gente: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, Kardec sempre teve o cuidado de trazer o raciocínio lógico para todas as colocações dele, no campo religioso, filosófico, né, e científico. É tanto que a doutrina espírita reúne esses três pilares, porque ela busca justamente ser uma doutrina esclarecedora, para que nós possamos ir nos trabalhando para um planeta melhor, certo? Nós estamos trabalhando para irmos para um planeta melhor. E à medida que nós trabalhamos, esse planeta aqui se melhora. E enquanto a ciência e a religião estiverem cada vez mais estreitando os laços com ética, certo? Com esse olhar espiritual, nós temos muito a ganhar. E eu termino com a primeira frase que eu disse lá de Kardec. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. São as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, que nós possamos, né, ter esse olhar de ciência e religião se ajudando mutuamente. Que nós possamos
estar aberto às novas descobertas e estarmos preocupados também que ela não venha ferir o nosso lado ético, moral e espiritual. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Obrigado.